Então você vai ver que enquanto o homem ele tenta fazer essa conexão com Deus, ele acaba deixando de adorar a Deus e passando a adorar aos deuses falsos, no caso, né? Não a Deus, mas aos deuses falsos. E Paulo observa exatamente isso em Atenas, né? Que eles estavam criando para eles ídolos, né? Conforme a compreensão, a revelação, a compreensão que eles tiveram da revelação, e não do Deus verdadeiro, né? Paulo, em Atos 17:16, vai dizer: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver a cidade, ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Então, por que Paulo ficou indignado? Porque aquele povo era extremamente religioso, mas a sua fé, a sua crença não estava sendo no Deus verdadeiro. Mas, ao contrário, a sua fé ela tava pautada em ídolos, né? Ídolos criados pelos seres humanos, como eu falei. Os ídolos são criados a partir da compreensão que o homem tem, que é uma concepção desfocada, porque ele faz essa concepção a partir da compreensão que ele tem, e o pecado acaba obscurecendo essa compreensão. E qual o resultado? O resultado é que nessa busca por buscar ao Deus verdadeiro, eles acabam caindo na idolatria, né? Aos vários deuses. E Paulo, exatamente aos Tessalonicenses, ele vai escrever exatamente com referência a esse cuidado, para que eles não regressassem, né? Ele vai dizer assim: pois eles mesmos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 capítulo 1, versículo 1, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Ele vai dizer assim: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, no caso aqui um testemunho, né? Deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, né? Então, houve um abandono dos ídolos, que é o que leva exatamente a essa adoração. A adoração, quando há uma tentativa de se conectar com Deus, muitas vezes o que ocorre é que essa conexão ela não vai acontecer uma conexão verdadeira por causa do pecado, mas aos deuses falsos, do qual é reconhecido que foram abandonados, né? E João, em 1 João capítulo 5 e versículo 21, vai trazer essa recomendação exatamente, né? Que eles deverão se resguardar da idolatria aos ídolos, né? Agora, é preciso entender o seguinte, a pergunta muitas vezes que é feita é se haveria ou não, se as pessoas que não conhecem Jesus, se elas são ou não passíveis de condenação. E é preciso entender que todos, independente de terem ouvido ou não falar de Jesus, as pessoas que são condenadas, elas não vão ser condenadas por causa de terem ou não ouvido o Evangelho, né? Mas elas vão serem condenadas por causa da revelação de Deus. Todos, a revelação geral, todos têm compreensão de Deus, mas essa deturpação, a vida do pecado, é o que vai levar as pessoas a serem condenadas. Agora, a revelação especial de Deus é o que vai levar as pessoas à salvação, né? Deus se revelou de uma forma mais direta, e para que todos fossem conduzidos a essa salvação. E isso nós podemos ver na nação de Israel, nas próprias profecias, na manifestação do poder de Deus e a revelação especial de Deus, que no caso é o seu Filho, Jesus. A revelação plena de Deus é através do seu Filho, Jesus, né? Aí nós vemos, como nós vimos a questão de Atenas, a necessidade dessa manifestação, né? As pessoas elas têm a necessidade de expressar a sua fé no sagrado, no transcendente, né? E aí, se nós formos ver no mundo antigo, né? Nós vemos isso a partir da Bíblia, né? Nós vemos os caldeus, por exemplo, que tinham a sua adoração a Baal, a Ácera, né? Quando nós vamos para o Egito, por exemplo, o Egito tinha um panteão, não que os cananeus não tivessem, mas o Egito também tinha um panteão, né? Um panteão de deuses como Ra, Amon, Anubis, Osíris, Ísis, Horus, Sete, Néftis. Então existia
a necessidade da conexão com o sagrado é bem expressa na Bíblia. Nós vemos nos cananeus, nós vemos nos egípcios, nós vemos propriamente na Babilônia, né, do qual o povo de Deus foi levado cativo, né, tendo ali como seu Deus principal Marduk, né, Bel, que no caso para os cananeus é Baal, ou propriamente Nebo, né, e muitos outros, mas não foi colocado, mas muitos outros. E cada nação tem a sua compreensão de culto, né? Tem a sua compreensão de conexão com Deus, né? Ou com os deuses, no caso, porque tem religião monoteísta, como no caso o islamismo, mas os deuses, né? Quando a religião era politeísta, mas o que fica claro é que toda religião tinha a sua forma de culto, todas elas sem exceções, né? No caso das religiões orientais, a religiosidade oriental, que é a base do holismo, adentrou, você vai ver que ela vem para o Ocidente, como eu falei antes, através do globalismo, através da ideia de cultura religiosa, né, ou do relativismo, e a globalização acaba transportando essas religiões, a cultura oriental, para dentro do Brasil, o Ocidente e o Brasil em específico, né? E os cristãos, como também a sociedade de uma forma geral, ela tem abraçado, ela tem visto, ela tem compactuado, ela tem se disposta a essas concepções, a essas compreensões, a partir, por exemplo, das próprias faculdades que colocam dentro da sua grade matérias relacionadas às religiões orientais ou alguma parte da cultura oriental. O próprio cinema também faz essa função com seus filmes, muitos filmes com viés doutrinário e teológico dessas religiões, né? Então, os livros, por exemplo, nós podemos citar um guru, o Osho, né? Que tem muitos livros, inclusive livros de autoajudas, que fazem parte da composição da literatura que está exposta dentro do Brasil, e as pessoas têm abraçado, comprado livros, principalmente porque hoje as pessoas elas querem algo muito que vá massagear o seu ego, e os livros de autoajuda fazem isso, né? As escolas, por exemplo, colocando no seu currículo, como no meu caso, estudando ciência da religião, dentro das matérias de ciência da religião, você vai estudar as religiões de matrizes orientais, né? E essas religiões, como também o cristianismo, elas têm uma visão, um sistema, uma visão, uma cosmovisão para a própria vida, né? E muitas vezes essas religiões fazem uma conexão direta, misturando tudo, que é a questão do sincretismo, pega um pouquinho do budismo, do taoísmo, do shintoísmo, e ali misturam tudo. E uma coisa que as pessoas não compreendem, mas as pessoas pensam que as religiões orientais ou as outras religiões, elas não têm um conceito que produzem bem-estar à sociedade ou que trazem normas à sociedade. Lembrando que a compreensão, o que impede as pessoas de serem tão mal quanto elas poderiam ser, é a consciência, é dentro de si a imagem e semelhança de Deus, essa consciência de Deus mesmo deturpada que existe dentro do ser humano. Então eles distorcem a partir das religiões, mas automaticamente eles têm um padrão que também são um padrão que tenta se fazer a vontade de Deus, tenta glorificar a Deus através das suas manifestações. Então eles têm um padrão de conduta, né? O confucionismo ele tem um respeito à ancestralidade, aos mais velhos, e de uma forma geral muito prevalecente, né? Um conceito de respeito cívico muito grande, né? A reverência religiosa que muitas vezes nós não temos nas nossas igrejas, nos nossos cultos. Essas religiões elas têm uma reverência religiosa, né? Tem a ideia da responsabilidade pessoal a partir, por exemplo, no caso do budismo, do hinduísmo, a questão do karma, do samsara, da quebra, da ida e volta, né? Da transmigração ou da reencarnação abraçada pelo espiritismo. Essa responsabilidade religiosa, essa responsabilidade pessoal na fuga disso aí, né? Para fazer a questão
de um culto puro, de uma religiosidade pura para alcançar o objetivo. Lembrando, responder, né, as perguntas, né, de onde eu vim, o que estou fazendo aqui e para onde eu vou, né? Então, também tem um conceito de preservação da natureza muito grande, então não são algo muito solto, entendeu? Não são religiões que não têm o seu valor ético, moral, né? De bem-estar social. São religiões que promovem isso, né? Agora, infelizmente, falando soterologicamente, né, a partir da doutrina da salvação, a base, infelizmente, essas religiões, a base é o engano, né? Porque se as pessoas não vão chegar ao seu fim último pleno, automaticamente estão sendo enganados por quem? Espíritos enganadores e o próprio Satanás, né? O apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Né? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguma abandonam a fé, seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a sua consciência cauterizada, né? Humana, né? E é mentiroso porque não é a verdade, né? E a sua consciência cauterizada por causa do pecado, né? A estrutura, a base da religião holística, nós podemos dizer alguns aqui, né? Eles não creem um Deus pessoal a partir de que tudo é Deus, por mais que tenham deuses, mas tudo é Deus. Até esses deuses compõem o todo, né? Devido a tudo estar interligado, né? Então a ideia de, mesmo quando tem deuses, esses deuses, eles fazem parte do todo, né? Então o divino, o homem e a natureza, os três, eles compõem um só, né? Não são monoteístas, né, no caso, porque não acreditam. As religiões monoteístas que nós temos são o budismo, o budismo não, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Religiões monoteístas acreditam no único Deus, e religiões politeístas ou ateístas, como no caso do budismo. Não necessariamente tem um Deus no budismo, não tem Deus no budismo. E essas religiões têm os seus representantes, mas a ideia holística é que esses grandes profetas ou esses deuses, eles são as mesmas entidades com nome diferente. Então, Alá, Javé, Judá, Shiva ou os xamãs, eles são as mesmas entidades, as mesmas pessoas, ou os deuses são os mesmos. A única coisa que agora são os mesmos, mas só que com nomes diferentes, mas são porque todos compõem um todo, né? Então Alá, no caso do islamismo, todos fazem a mesma composição. Alá, Javé é a mesma coisa, só que com nome diferente, ou deuses diferentes, mas que fazem parte do todo, né? Siddhartha Gautama, o Buda, no caso do budismo, Shiva do hinduísmo, ou os xamãs, né? Então os grandes profetas ou deuses são as mesmas entidades, apenas com nomes diferentes, né? Infelizmente, deve ser vista como filosofia humana distorcida, como falei, são distorcidas, isso devido ao pecado, né? O pecado que distorce, que faz essa distorção, né? Eles não acreditam numa verdade factual, porque o que existe, não existe uma verdade factual, mas o que existe são verdades, né? Então cada um tem a sua verdade, mas todas as verdades compõem uma verdade só, né? Que é aquela ideia, né? O certo para você pode não ser o certo para mim, mas ao mesmo tempo continua sendo o certo. É o certo para aquela pessoa e é o certo que compõe o todo. E aí parte da ideia de que todas as religiões elas são verdadeiras, né? Agora, a Bíblia, o que a Bíblia tem a dizer é que só existe uma verdade, né? Essa verdade precisa ser conhecida, né? E essa verdade liberta. Essa verdade é Jesus, né? Que é o caminho, a verdade e a vida. E que a mentira não vai prevalecer, os enganos ou essas religiões não vai prevalecer, porque o que prevalece é a verdade, né? Nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade, né? E aí vem a questão, né? Qual a relação então com a espiritualidade holística e agora a espiritualidade cristã, né? E aí
o problema que a humanidade tem é a questão do pecado, né? O problema central que a humanidade tem, a mateologia, a doutrina do pecado, né? E isso a gente vai ver a partir de que todo mundo, sem exceção, todos pecaram, né? E esse pecado, ele distancia o homem da glória de Deus, ou da presença de Deus. O homem está distante da presença de Deus. E no caso, não é possível superar no holismo o pecado, porque não são todos os caminhos que levam a Deus, mas somente Jesus Cristo, né? Porque a única forma que o homem tem, a única forma de superar, né? A única forma que o homem tem de superar o pecado é sendo justificado, né? E quem provê essa justificação é exatamente Deus, né? E ele mesmo provê essa justificação, porque o homem por si só era impossível que ele conseguisse chegar à salvação, né? E também o holismo, ele não tem um salvador pessoal, né? O homem é o seu próprio salvador, a partir dele que ele compõe o todo. Os deuses compõem o todo, todo mundo compõe o todo. E aí não existe um salvador pessoal, ou não existe, eles não enxergam a necessidade de um salvador pessoal. Logo, Cristo, como Cristo é como Alá, como Maomé, são as mesmas pessoas, apenas com identidades diferentes, né? Então não existe um salvador pessoal. Então, logo, quando essas pessoas elas praticam a sua religiosidade através de seus sacrifícios, oferendas às suas divindades, estão fazendo não a Deus, mas estão fazendo aos demônios, às entidades demoníacas, não a Satanás, não a Deus, né? Paulo fala exatamente isso em 1 Coríntios 10, 20. Não quer dizer que os pagãos sacrificam, não quer dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido. Não, ele diz não é uma afirmação, não. Quer dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Então, não exatamente em cima disso, né? O sacrifício que essas pessoas praticam, elas oferecem aos demônios e não a Deus, né? E a Bíblia deixa muito claro, né? Que Deus é o Salvador de todos, né? E esse Deus, ele está vivo a partir do momento que esses deuses eles estão mortos, né? Mas esse Deus, ele está vivo, ele salva todos os homens, né? E nesse caso os que creem, né? E para isso o homem precisa se arrepender, né, dos seus pecados, né? E ele se arrependendo dos seus pecados, eles vão receber o dom do Espírito Santo de Deus. Mas se não se arrependerem, jamais receberão o dom do Espírito Santo de Deus. Para isso eles precisam se arrepender dos seus pecados. Então o que nós concluímos, né? Que o holismo ela é uma realidade espiritual presente hoje, trazido pela globalização, né? É uma religião panteísta, né? Tudo é Deus, né? Tem características, tem como característica a sua conexão com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, e a ideia do todo, né? A ideia é dominar o todo. O todo é a busca, né? Esse domínio do todo e não de uma verdade, uma única verdade, mas todas as verdades, né? Mas Jesus, ele é a máxima revelação de Deus, né? E ele é o único caminho que leva a Deus, né? Então, diante do holismo, infelizmente, o que ele vai promover é um culto falso, uma adoração falsa, né? Não, ele não prega na sua promoção, e não prega o arrependimento, nega a fé no único Deus verdadeiro e rejeita a conexão com Deus. Então, o que o cristão precisa fazer é exatamente fugir dessas concepções. E só existe uma forma do homem fugir dessas concepções que são oferecidas, que são propostas para eles. É exatamente, como dizia ontem ao pastor, ele tendo a compreensão de quem ele é. Exatamente, você vê que a espiritualidade procura levar a resposta às pessoas de quem essas pessoas, quem são, de onde vieram e para onde vão. E ele tendo essa certeza nas escrituras, ele não vai cair, né, nesses caminhos, entendeu? E ao mesmo tempo fechar as brechas da sua casa, não dialogar com essas
com essas religiões, né? O povo é destruído porque falta conhecimento. Infelizmente, isso é claro, né? O povo ele é destruído porque, infelizmente, eles não têm interesse, não tem interesse em conhecer, não tem interesse com a palavra, entendeu? Não tem esse desejo de buscar a Deus, de conhecer a palavra de Deus. Mas eles são levados, infelizmente, por esses ventos de doutrina. E o fim último desses ventos de doutrina é o inferno, não é o céu, né? O fim último de você não crer que Jesus é o Salvador, se ele não é o único caminho, logo, se você não vai pelo caminho que é Jesus, automaticamente você vai por outros caminhos, você vai seguir o caminho largo, e o caminho largo, o fim é a perdição. Então, vamos vigiar, vamos meditar, vamos buscar mais compreender essas situações, porque senão a gente acaba tentando, sendo sincrético, pegando coisas de várias religiões e formando a nossa própria religião. E quem salva, religião nenhuma vai salvar, mas quem salva é Jesus Cristo, o único caminho, né? A compreensão plena da cristologia, como também da eclesiologia, o que é você na igreja, e como também da escatologia, qual é o fim último do cristão, né? E o fim último do cristão é estar diante da presença de Deus eternamente no novo céu e na nova terra. Isso vai depender dele permanecer fiel a Deus até o fim. Então, que Deus os abençoe. Espero ter contribuído para o crescimento espiritual de vocês.